E a TV Alfa está hoje aqui na Superintendência da Sabesp, aqui na cidade de Botucatu, onde teremos mais informações sobre a situação do abastecimento de água em nossa cidade. Pardines, de onde que vem a água que abastece a cidade de Botucatu hoje? A água que abastece a cidade de Botucatu hoje vem do Rio Pardo, na totalidade. Certo. E como que está o rio hoje, a capacidade, ela está atendendo a demanda? A gente vive hoje o verão mais quente e mais seco de todos os tempos, ou pelo menos de quando se tem medição. Então o Rio Pardo ele vem sofrendo uma redução de vazão, como vem sofrendo outros mananciais no estado de São Paulo, né? E a gente acompanha então diariamente essa flutuação de vazão, e o Rio Pardo vem sofrendo sim uma redução de vazão importante, a ponto da semana passada, antes das chuvas do final de semana, após a soleira de elevação de nível da nossa captação, o rio não verter mais. Então a gente está em estado de atenção, acompanhando e gerenciando a vazão diariamente do Rio Pardo. Além do Rio Pardo, existem outras opções hoje de captação de água na região, aqui em Botucatu? Na região existe, né? Por exemplo, São Manuel, captação, 40% da produção de São Manuel é através do Guarani, do aquífero Guarani, através de poços profundos, né? Outros municípios têm outras situações de poços com fraturas que não são no Guarani, mas outros aquíferos, e inclusive outros mananciais superficiais. Em Botucatu, hoje, a opção é exclusivamente no Rio Pardo. A gente tem feito estudos já para poder fazer uma captação alternativa, auxiliar a essa, mais ajusante do ponto de captação hoje, ou seja, para baixo do rio, com outros contribuintes, e também já iniciou estudo junto com a Unesp de São Carlos, do aquífero Guarani aqui em Botucatu. Então a gente já fez um estudo que a gente chama geofísico, para identificar as regiões aqui em Botucatu onde a possibilidade de água do aquífero Guarani, de produção do Guarani, seriam melhores, condições melhores de produção de água, e a partir desse momento a gente está iniciando o projeto para fazer o primeiro poço, construir o primeiro poço aqui em Botucatu. Diante desse cenário, existe uma preocupação maior da Sabesp com relação a isso? A Sabesp está alerta não só em Botucatu, mas em todo o estado, né? Vocês são testemunhas disso, grandes municípios do estado de São Paulo e outros do Brasil já decretaram racionamento. Então, é importante a população saber que a gente vive um momento diferente, né, no Brasil, né, onde as condições climáticas se alteraram drasticamente, as previsões de chuva acabam não se concretizando. Só para você ter uma ideia, até hoje, o dia 20 de fevereiro, a gente teve na cabeceira do Rio Pardo 19 milímetros de chuva, sendo que a média para fevereiro é de 240, 260 milímetros, né? Então, um momento de atenção, inspira cuidado, mas é importante deixar claro, né, a população, a TV Alfa, que a situação está sob controle em Botucatu nesse momento, mas a avaliação tem que ser diária e as decisões também têm que ser diárias, em função dessa redução de vazão apresentada por todos os mananciais no estado de São Paulo. A questão de chuva ela é relativa, porque não basta chover, tem que chover nas cabeceiras, e existe aí uma preocupação se a estiagem prolongar frente a isso? A preocupação, como você bem disse, é que a gente está num período úmido, né, onde acontece o recarregamento, tanto dos lençóis freáticos, né, quanto dos mananciais superficiais, né, nas nascentes, o que não vem acontecendo nesse verão. Então, a preocupação também se estende em relação à estiagem, né, que é a partir de maio, junho, julho, agosto, setembro, porque se a gente não tiver o recarregamento, como a gente teve todos os anos no período úmido, a gente não sabe como vai se comportar os mananciais, na verdade, no período de estiagem. É um momento novo. Como eu falei para você, aqui em Botucatu a gente está monitorando o Rio Pardo de hora em hora, e a gente vai ter que se manifestar, se pronunciar em função da concretização ou não das chuvas, em função dessa alta temperatura que aumenta a evaporação também dos mananciais superficiais, aumenta a absorção de água pelo solo, né, em função de estar muito seco. Então a gente tem que acompanhar esse período. A gente espera chuvas importantes em março. Se elas se concretizarem, a situação na estiagem vai ser mais tranquila. Se não se concretizarem, a gente vai ter que analisar, fazer uma análise mais complexa de toda a conjuntura de mananciais e abastecimento para poder se manifestar. A
A questão da estiagem, eu creio que seja apenas um fator, porque a gente também saiu de férias escolares que a gente acredita e entende que houve também um consumo maior por parte da população, né? Perfeito. A gente teve a temperatura média no mês de fevereiro, média, né? Ela gira em torno de 29 graus. A gente teve mais de 10 dias consecutivos com temperaturas em Botucatu superiores a 35 graus, né? Então, são 6, 7 pontos, 7 graus, 6, 7 graus acima da temperatura média. Isso aumentou muito o consumo. Somado ao horário de verão, que é importante para a redução do consumo de energia, mas aumenta o consumo de água, porque as pessoas chegam no trabalho, está de dia ainda, vão lavar carro, lavar quintal, dar banho em cachorro. Então, isso aumenta o consumo, sim, né? Porque acaba fazendo com que as pessoas estendam o seu horário ativo, né, nos afazeres domésticos. Mas a gente já percebeu uma redução de consumo, a gente foi à imprensa, a gente apelou para a população, fez um apelo à população para que fizesse uso racional da água, e a gente percebe nessa última semana um consumo muito mais racional, né? E a gente pode perceber em função, inclusive, dos níveis de reservação apontados durante todo o dia no município de Botucatu. E a população realmente está aderindo a isso, a economizar água? O quanto de água uma pessoa, hoje uma família, poderia estar utilizando? Qual que é o entendimento da Sabesp nisso? Eu diria que a maior parte da população conseguiu compreender esse momento importante que a gente vive, não só em Botucatu, mas em todo o estado de São Paulo, no Brasil. Então, a partir do momento que a Sabesp veio à imprensa solicitando que as pessoas fizessem uso racional, a gente já começou a perceber isso na produção de água aqui na nossa estação de tratamento de água, reduziu o consumo, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda uma utilização de 110 litros habitante dia, né? Botucatu, nas últimas semanas, a gente estava tendo que produzir 210 litros habitante dia para poder atender um município sem problema nenhum de abastecimento, ou seja, é quase o dobro do que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Então, é importante que a população continue atenta, fazendo uso racional, mudando hábitos de consumo, para que a gente possa passar esse verão atípico, né? Um verão que também está se caracterizando como sendo um período de estiagem, sem problema algum no abastecimento. Estamos chegando também ao período do Carnaval, que, em consequência, pode haver algum gasto a mais por parte da população, algum consumo a mais. Qual que é a recomendação que a Sabesp dá para esses usuários? Especialmente não fazer uso da vassoura hidráulica, que a gente chama, né? Às vezes a pessoa, para varrer um cisquinho lá de sujeira, ela fica 10 minutos com a mangueira aberta do cavalete, tentando limpar aquele cisquinho. Então, nesse caso, fazer o uso da vassoura realmente, ao escovar os dentes, a gente fechar a torneira na hora de fazer a barba, na cozinha, na hora de lavar os talheres, pratos, copos, né? Fazer a limpeza antes de estar utilizando a água, limpeza do resto de comida, para depois estar utilizando a água, né? No chuveiro, né? No banheiro, banhos com tempos menores de duração, né? Tudo isso faz com que o consumo ele reduza, faz com que a gente tenha que tirar menos água dos rios e faz com que a gente tenha uma segurança adicional no abastecimento de qualquer município.